Graças a paz, igreja. Sou o pastorzão Washington, estamos aqui para mais um papo reto e eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de escolha e qual a nossa resposta diante das escolhas ou do chamado que Deus tem para cada um de nós. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11, aponta para uma resposta que Moisés dá a um chamado divino. Todos conhecem a história da sarça ardente, de como Deus aparece ali para Moisés e o chama para cumprir uma missão especial, porque Deus tem visto o sofrimento do povo de Israel e ao longo dos anos, e esse sofrimento chegou de uma forma diferente para Deus, e Deus escolheu alguém para tomar posição, para ir em seu nome e para falar em nome dele. E Moisés foi uma pessoa escolhida, uma pessoa separada. E normalmente quando eu e você, nós recebemos ou somos escolhidos por Deus para fazer algo, normalmente nós tememos, tá? E no versículo 11, como diz o texto lá de Êxodo capítulo 3, a palavra diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. É interessante que essa resposta de Moisés para Deus é algo que normalmente nós também costumamos dar. Independente da nossa classe social, independente do nosso nível de conhecimento, independente das experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, normalmente nós, de imediato, quando vemos um chamado ou quando nos é passada uma missão, nós entramos numa crise pessoal. E essa crise pessoal, ela nos leva a muitas vezes dar uma resposta negativa. Quando Moisés ouviu o seu chamado, ouviu Deus falando com ele, dizendo que ele tinha que sair e voltar para onde ele tinha saído, fugido, corrido, por causa de um ato que ele tinha cometido, por causa de um erro que ele tinha cometido no passado, ele disse: olha, eu não sou a pessoa mais adequada, eu não sou a pessoa mais correta. Essa pessoa, era como se ele estivesse dizendo: Deus, parece que o Senhor escolheu errado. E na verdade nós percebemos que Deus nunca escolhe alguém pela sua aparência, nunca escolhe alguém pelo seu nível de conhecimento ou pela sua performance. Ele também nunca escolhe ninguém ou alguém por causa do seu status. Ele escolhe alguém porque ele acredita que aquela pessoa está disponível e ele sabe que o potencial que aquela pessoa tem pode até ser limitado, mas nele ele tem os recursos necessários para que aquela pessoa possa cumprir a sua missão. E queridos, assim como Moisés, nós somos questionados diante de uma chamada. Eu tenho certeza que assim como eu fui chamado para o ministério, você também tem o seu chamado. Seja para trabalhar na intercessão, seja para trabalhar no ministério de louvor, seja até mesmo para ser um pastor, um líder de célula, um líder de grupo. Não importa, Deus tem um chamado para cada um de nós. E muitas vezes, no momento do nosso chamado, a primeira coisa que vem à nossa mente é que eu não sou capaz. E como muitas vezes Deus não escolhe e não olha para nós da maneira que nós nos vemos, nós percebemos que o nível de escolha dele é diferente. Vemos também isso na escolha do próprio rei Davi, quando Deus usa o profeta mandando a casa de Jessé, e o profeta começa a olhar e começa a perceber, olhar as características físicas de todos os irmãos de Davi, e ele percebe, ele começa a fazer uma análise da imagem das pessoas que estavam à sua frente, achando que era a imagem, era talvez a força, o tamanho, o jeito de se portar, que talvez fosse fazer diferença naquele momento. Muitos de nós, e principalmente os adolescentes, eles passam muito tempo na frente do espelho. E muitas vezes nós achamos que o meu cabelo não é do jeito que eu esperava. A minha sobrancelha, a minha orelha, o meu olho. Muitas vezes nós tentamos olhar apenas com o nosso olhar e não perceber que Deus vê além daquilo que nós vemos.
Deus, quando escolhe alguém, Ele olha não apenas a aparência física é o de menos, Ele olha o coração, Ele olha a pessoa por dentro, sabendo realmente quem aquela pessoa é e o que ela pode fazer. Então o problema não é a aparência, Deus não olha para a aparência. Muitas vezes nós perdemos a noção, porque apenas olhamos para o espelho e achamos que nós não temos e não somos aquela pessoa certa como Moisés achou não ser a pessoa certa para cumprir a missão tirando o povo de Israel no Egito. Contudo, muitas vezes nós olhamos também para a performance que nós temos e a primeira coisa que muitas vezes nós dizemos é: olha, eu não sou capaz, eu não tenho o conhecimento necessário, eu não sei falar, eu não tenho as características, eu não tenho o know-how, eu não tenho uma experiência em determinada situação para poder cumprir isso. E essa é uma outra maneira da gente negar e dizer: não, eu não sou a pessoa certa, como disse Moisés. O nosso nível de performance, Deus conhece, porque Deus conhece todas as coisas. E é por isso que é Ele que fornece aquilo que nós precisamos. O poder é dele, a glória é para Ele. Nós somos apenas um instrumento. E o que Ele deseja de nós é que nós estejamos disponíveis para servi-lo e desfrutar da bênção e experimentar como é bom ser usado por Deus e saber que não depende apenas do nosso conhecimento ou da nossa força ou do poder que nós achamos que temos, mas depende completamente dele. Além disso, muitas vezes nós olhamos e pensamos diante dessa missão e dessa proposta que Deus nos dá, é que, poxa, eu não vim de uma linhagem real, eu não sou uma pessoa que veio de um público preparado, seleto, para fazer esse tipo de coisa. E aí olhamos para Davi, Davi não era de linhagem real, era de uma família simples. Moisés, lá no passado, experimentou muita coisa dentro do palácio lá de Faraó, mas depois foi lançado lá na terra dos seus parentes para aprender um pouco mais do que era ser pastor, do que era cuidar. Foi um tempo de preparo. E isso tem a ver, na verdade, com quem nós somos. Aquilo que nós somos é que realmente fala diante de Deus e diz se nós somos a pessoa certa ou não. Eu não preciso de nada além da aprovação do Pai para que eu possa executar a missão que Ele preparou para mim e para você. Sabe, queridos, Deus é que nos escolhe. Lá em João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz de maneira bem clara: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês. E vos designei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Eu quero dizer a você, nesse momento, não importa, tá, se você se acha capaz, não importa qual o seu nível de performance, não importa qual o tipo de status que você tem até agora. O que importa é que se você está disponível para servir a Deus, para cumprir o seu chamado e para fazer o que Ele lhe pede, em nome de Jesus, você vai experimentar um tempo glorioso, maravilhoso e uma sensação maravilhosa de estar sendo útil e de ser realmente um instrumento de Deus para a transformação de vidas e para abençoar muitas pessoas. Isso significa que é Deus agindo em nós e através de nós, para a glória do nome dEle, para a honra, louvor e adoração do seu próprio nome. Nós queremos dizer que Deus te abençoe e que no nome de Jesus nunca diga: eu não sou capaz, porque a capacitação que você precisa vem do céu para a glória dEle. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Você é um escolhido dEle, você é uma escolhida dEle. Glória a Deus, Deus te abençoe.